O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, atingindo mais de 10% da população. Mas estima-se que esses números sejam ainda maiores, uma vez que muitos pacientes nem sabem que têm a doença. Esses números assustam bastante porque diabetes é uma doença associada a uma maior mortalidade e também a incapacidade física. Para conversar um pouco mais sobre diabetes, pré-diabetes e a importância de a gente ter um controle adequado dessa doença, uma vez que a gente tem o diagnóstico, nós convidamos hoje uma super colega médica especialista para conversar um pouquinho. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou começar te pedindo para que tu se apresente, conte um pouquinho da tua história, para a gente começar, então, o nosso bate-papo hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Isabela Mosman Weber. Eu sou formada em medicina na FURB. Fiz 2 anos de residência médica em clínica médica no Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau. Fiz 2 anos de pós-graduação em endocrinologia em Florianópolis e voltei a trabalhar em Blumenau em 2004. Também já trabalhei no Sistema Público de Saúde, eu já dei aula na FURB, fui tua professora. Isso. Trabalhei como auditora médica, também no hospital aqui em Blumenau, mas hoje eu me dedico exclusivamente ao consultório médico, ao atendimento dos pacientes ambulatoriais mesmo. É uma honra te receber aqui, viu? Então, assim, a gente sabe que os custos de diabetes, tanto como saúde para o paciente, tanto quanto financeiro para o sistema de saúde, são muito altos, né? Então, eu acho que é por isso que a gente teve a ideia de trazer esse episódio, de conversar sobre isso. Mas se a gente for falar sobre diabetes, a gente vai ficar horas aqui falando, muitos episódios, né? Então, como a gente tinha conversado antes, acho que a gente focar bastante em falar da prevenção, da importância. E para começar, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, do que é diabetes, qual que é o significado, né, do que é a diabetes em si. Então, a diabetes, na verdade, nada mais é do que um excesso de açúcar no sangue, né? A tal da glicemia elevada no sangue. Uhum. E por que isso acontece? Porque a gente tem um problema ou na liberação da insulina do pâncreas ou na falta de produção. Então, a ação dela pode estar prejudicada ou ela pode estar sendo produzida em quantidades menores. E aí depois a gente vai falar também dos tipos de diabetes, eu já vou explicar direitinho como isso, funciona, eu acho que daí né? a gente já pode ir seguindo, né? Que eu acho que daí, quais seriam então os tipos de diabetes? Porque a gente sabe que não é só um, né? As pessoas... Então, a gente tem hoje 4 tipos principais. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Esses últimos outros tipos a gente também não vai focar muito, porque são tipos mais raros, né? Uhum. Então, a gente vai focar mais nos 2 primeiros. O diabetes tipo 1, ele é aquele que a gente conhece mais assim em relação a crianças, adolescentes, adultos jovens. E essas pessoas são aquelas que já iniciam com insulina desde o início, né, do diagnóstico do paciente, tá? Uhum. Muitas vezes tem que ser internadas, né, no diagnóstico, e a glicemia vai a níveis muito elevados. E, na verdade, ele não é tão comum assim. Geralmente são em torno de 10% dos pacientes que têm diabetes têm esse diabetes tipo 1. Uhum. O tipo 2, que é o mais comum, geralmente entre 80% até 90% dos casos, é aquele diabetes que a gente conhece de pessoas mais velhas, geralmente acima de 45 anos. Está relacionado também com aumento de peso, com obesidade, com maus hábitos de vida. Uhum. E geralmente essas pessoas iniciam o tratamento com mudança de estilo de vida e com medicamentos, mas também elas podem necessitar do uso de insulina durante o período da vida delas. Mas normalmente numa fase mais tardia, né? Numa fase mais tardia, numa fase mais pra frente da vida. E o diabetes gestacional, na verdade, é o diabetes que é feito o diagnóstico durante a gestação, que também já seria um tipo mais específico. Uhum. As pessoas, então, a gente fala muito hoje sobre o pré-diabetes e do diabetes, e as pessoas, eu vejo que tem muitas dúvidas, né, em relação às duas condições. Então, o que seria o pré-diabetes e qual que é a diferença da diabetes em si? Então, na verdade, o pré-diabetes, como o próprio nome já fala, ele é um estágio anterior à diabetes. Então, a diferença seriam os níveis de glicemia. Então, na diabetes eu tenho um nível de glicemia mais alto, no pré-diabetes eu tenho um nível de glicemia um pouquinho mais baixo. Então, o que seria um nível de glicemia normal? A glicemia de uma pessoa que não tem pré-diabetes e diabetes, ela tem que estar abaixo de 100. Num paciente com pré-diabetes, entre 100 e 125, e num paciente com diabetes, acima de 126. Isso é a glicemia de jejum.
tá? Que é um dos fatores, dos critérios que a gente utiliza mais frequentemente. A gente tem um outro critério também, que é o exame que chama hemoglobina glicada. Esse exame a gente usa muito também para acompanhamento dos pacientes diabéticos. E, na verdade, ele é a média dos últimos 90 dias da diabetes. Então, um paciente sem doença, ele tem uma hemoglobina glicada de 5,7 para baixo. O paciente pré-diabético, ele tem a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. E o paciente diabético tem a hemoglobina glicada de 6,5 para cima. E então, como eu estava comentando ali, tem muitos pacientes que nem sabem que tem a doença, nem tanto pré-diabetes ou diabetes, e é importante que a gente saiba, até porque se a gente pega nessa fase do pré-diabetes, a gente consegue intervir, né, com medidas para evitar a progressão, né? Quais pacientes que devem, assim, acender um alerta e, de repente, buscar ajuda ou buscar uma investigação diagnóstica, então, relacionada para diabetes? Então, falando mais na questão do diabetes tipo 2, a gente tem a idade, né? Então, pessoas acima de 45 anos, elas estão mais propensas a ter o diagnóstico de diabetes. Pacientes que estão fora do peso, que têm o sobrepeso ou obesidade. E, além disso, a gente tem vários outros critérios. Por exemplo, pacientes que têm pressão alta, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, que é uma coisa bem comum que a gente pega bastante no consultório, pacientes que tiveram diabetes na gestação, pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes portadores de HIV, que algumas medicações do HIV podem ocasionar aumento de glicemia, pacientes sedentários, é muito comum, tá? A gente pegar pacientes assim que são sedentários, geralmente já são pacientes que são mais gordinhos, né? Que já têm um aumento de peso. E existem ainda alguns outros critérios, mas esses são os mais importantes, Uso de corticoide também, outros medicamentos, né? Isso, uso de corticoides também é uma coisa que acontece bastante, bem frequente. Uma questão que eu vejo que os pacientes têm bastante dúvida, e que às vezes ele pergunta assim, se eu tenho um familiar com diabetes, eu tenho que me preocupar mais do que uma pessoa, por exemplo, que não tem ninguém na família, nenhuma história? Então, isso é bem importante, tá? Só que a gente sabe que, assim, principalmente pacientes que têm parentes de primeiro grau com diabetes. Então, o que é parente de primeiro grau? É pai, mãe e irmãos. Muita gente chega no consultório e diz, a minha bisavó tinha diabetes. Isso não é fator de risco, né? Mas, assim, junto com a história familiar do diabetes, a gente precisa ter o critério da idade. Então, geralmente, pacientes acima de 45 anos e pacientes que estão fora do peso. Então, geralmente, a gente utiliza esses dois critérios e mais um critério. Então, a história familiar é importante, mas tem que ter outros critérios juntos também. Tem que ter associado, né? Tem que ter associação. Então, a gente estava falando ali do diagnóstico, e tu falou que tem esses valores, sim, que o médico vai solicitar o exame e vai medir, mas tem alguns sintomas também que a gente pode levar em consideração, que seriam como um alerta, às vezes, para procurar uma ajuda também. Sim. Né? Quais sintomas que seriam esses? Então, os principais sintomas de diabetes é o excesso de sede. Tá? Claro que a gente não pode comparar agora, né, uma temperatura como a nossa, sim, né, agora em janeiro, aqui em Blumenau, fevereiro, mas assim, uma ingesta bem maior do que o normal de água, tá? Urinar muito, tá? Boca seca também, né? E esse urinar muito, eu sempre explico para os pacientes, eu tô fazendo muito xixi, eu quero fazer um exame de glicemia, eu acho que eu tô com diabetes. Principalmente no período noturno. As pessoas acordam 3, 4, 5, 6 vezes à noite para urinar. Então, esse é um sinal de alerta, tá? Que, obviamente, se você tomar muita água durante o dia, você vai urinar bastante, né? Um emagrecimento também sem fazer uma restrição alimentar, sem estar fazendo exercício, uma perda de peso meio súbita, você já tem que, né, observar melhor, né? Ver os outros sintomas também. Turvação visual. Então, assim, a minha vista fica embaralhada, eu não consigo enxergar direito de longe. Isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, tá? Formigamento nos pés é uma queixa bem comum no início do tratamento da diabetes. Os pacientes vêm reclamando que perdem a sensibilidade, parece que o pé está formigando. E uma outra coisa que a gente vê bastante também, antes do diagnóstico e às vezes no paciente diabético, quando ele está descompensado, são as infecções, né? Então, assim, infecção urinária de repetição, a tal da cistite, né? Principalmente nas mulheres. E as infecções por fungo. Então, aquela assadurazinha na mulher, na região vaginal, no homem, na região do pênis também, na cabeça do pênis. Isso é bem comum em pacientes que estão com a glicemia alterada.
levantar um alerta, né? Assim, para buscar uma avaliação. Mesmo. Então, a gente estava falando antes que, assim, apesar de muitas medidas, ainda é bastante crescente o número de pacientes diabéticos nos últimos anos, né? E isso, claro, se deve muito a questões socioeconômicas, culturais, às vezes até um pouco genéticas. Mas, de uma forma geral, assim, o que aumentaria o risco da gente, de comportamento, da gente vir a desenvolver diabetes? Ou o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia para prevenir o desenvolvimento? Eu acho que assim, o que a gente tem que falar muito sobre as mudanças do estilo de vida, né? E assim, uma coisa que eu acho também bem importante é a educação, né? As pessoas conhecerem mais a doença, saberem o que é, saberem os sintomas, conhecerem as complicações da doença, para começarem até a fazer diagnóstico, sei lá, no vizinho, no amigo, na escola, ou no dar trabalho. Um alerta, né? Alertar as pessoas para procurarem um médico para procurar ajuda. E além disso, na parte de prevenção, como a gente já tinha comentado, eu acho que a alimentação é fundamental. Talvez depois a gente pode mais detalhar, né? Não, pode aproveitar, a gente pode já começar a falar isso agora, inclusive. Então, hoje a gente vê presença de diabetes tipo 2, que é esse diabetes que a gente fala que existem mais em pessoas idosas ou, né, acima de 45 anos, com obesidade, a gente vê muito em crianças. Por quê? Porque as crianças estão aumentando de peso, as crianças estão sedentárias, os pais muitas vezes não têm tempo para fazer uma dieta tão saudável, elas acabam comendo bolacha recheada, comendo fritura, comendo alimentos congelados. Então, essas crianças acabam tendo diabetes que antigamente a gente só pegava em adultos, que a gente só diagnosticava em adultos. Então, a alimentação acho que é fundamental. Então, principalmente, né, o que eu sempre reforço no consultório, dieta para diabético não é uma dieta específica de diabetes, é uma dieta que todo mundo deveria ter, é uma dieta saudável. Ninguém deve comer doce todo dia, ninguém deve comer fritura todo dia, a gente não pode usar muito sal. Então, isso serve para todo mundo, não só especificamente para os diabéticos. Mas basicamente o açúcar, né? Então hoje o que a gente, aonde a gente encontra muito açúcar? Nas bebidas, né? Então nos refrigerantes, nos sucos de caixinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com as crianças, né? Claro que doces, chocolates, bolo, biscoito, essas coisas também tem bastante doce, açúcar, mas a gente sabe que as bebidas açucaradas hoje em dia são um dos principais vilões, né? No aumento de peso das crianças e até na presença do diabetes mesmo. É que igual tu falou, o suco de caixinha, às vezes os pais se enganam, né? Tipo, achando que tá dando uma coisa saudável, né? Justamente. E às vezes, assim, é difícil para as pessoas pegarem, olharem o rótulo do alimento, saberem que se aquilo realmente é saudável ou não. Então, assim, aquela história das nutricionistas, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Então, hoje a gente tem que ter uma dieta com alimentos mais frescos, né? Às vezes, até alguma coisa que você tem na tua horta de casa, né? Sem agrotóxicos. Então, que a gente conseguir na nossa dieta do dia a dia seria bem interessante. E tu sabe que eu acho que é interessante a gente conversar bastante sobre isso em relação aos pais e como educar as crianças, né? Claro, eu já falei que outras vezes tenho 2 filhos, né? E eu ainda sou uma mãe muito chata em relação a doce com as crianças. Uma porque sim, eu tenho meus avós do meu marido, claro que não é familiar de primeiro grau, mas tem diabetes, a gente já sabe que às vezes um pouco pode vir a ter. Eu tive diabetes gestacional da Maria, inclusive. Então você já tem uma... Isso, já tem algum pezinho, assim. Sim, que quem teve diabetes gestacional, isso eu gosto sempre de falar lá no consultório, faz o teu controle de glicemia anual. Não tô sentindo nada, faz. Porque você já tem uma chance bem maior de ser diabética depois de uma certa idade do que uma pessoa que nunca teve diabetes gestacional. Isso que eu pensei, eu acho que eu de repente não desenvolvo, porque como eu não gosto muito de doce, eu evito bastante comer, mas de sempre. Então o que eu vejo hoje em muitos pais? Que eles pensam, é só um docinho, é só um chocolate, eles ensinam um comportamento para a criança que depois a criança, quando é adolescente maior, vai ver o prejuízo e vai ter que aprender a deixar não é nem de gostar, mas de se equilibrar. Então, por que não já começar desde a infância a ter uma questão equilibrada? Eu lembro não tornar um hábito para a criança a ingesta do doce, né? Nem que seja uma recompensa por ter comido, porque é uma coisa que a gente faz. Às vezes a Maria fala, eu quero alguma coisa, eu dou uma fruta depois. Eu não dei suco para eles até os 2 anos. É engraçado, né? A gente fala isso, mas é justamente porque tem muito açúcar, tudo. Então, os estudos mostram, eu lembro que eu tinha lido algum específico, agora eu não vou lembrar, que se tu não dá nada de doce pra criança até 2 anos, diminui o risco da criança vir a desenvolver, né? Existe e eu fui uma mãe super chata. E eu dei 0.
E eu achava que o Vicente, por exemplo, agora ele tem 7, que ele ia fazer 2 anos e ele ia comer todos os brigadeiros que ele vissem na festa. Até as pessoas me falavam isso. Ah, tá muito exagerada. Não, e ele não desenvolveu o paladar doce. Ele mesmo fala, eu não gosto de doce. Ótimo. Então, às vezes, ele até come uma coisa ou outra, mas é muito difícil ele procurar uma coisa doce. Pra ele, até se tem na escola, às vezes ele não come. Deixa ele prefere não essas comer. Coisas lá na adolescência isso. Que você sabe que daí vai ter, né? A Maria, por mais que eu já vejo que ela tem uma facilidade maior em buscar alimentos, ela come, mas ainda assim, eu vejo que ela pega às vezes vai numa festa e pegou um brigadeiro, ela tem 3 anos. Ela dá uma mordida e já... Não é uma coisa assim que ela vai continuar, sabe? Ela mesma fala, não quero mais. Entendi. Porque eu acho que isso acaba não desenvolvendo, não cria o hábito. Não é o hábito. Na minha casa, eu lembro também que hoje eu não gosto muito de doce, mas na minha casa o doce era como se fosse uma recompensa do fim de semana, assim. Sim. Era uma ocasião especial. Eu lembro disso na casa do meu avô. A gente estava em Florianópolis, ia todo mundo almoçar fora. E a gente já sabia que depois que a gente chegasse na casa do avô, ou ia ter sorvete... ou ia ter um chocolate, que eles viajavam muito, eles traziam aquelas barras enormes de chocolate suíço. Então a gente já ficava esperando, o que será que o vô vai dar pra gente? Será que é o sorvete ou será que é o chocolate? E ele gostava muito de doce. E eu lembro que ele falava pra minha avó assim, eu fui no supermercado, comprei um chocolate. Ela dizia, mas pra que tanto chocolate? Pros netos. Mas não era só pros netos, ele adorava chocolate também. E ele morreu com 70 e poucos anos, ele nunca chegou a ter diabetes. Por quê? Porque ele era uma pessoa assim que era... Ele tinha bom senso, sabe? Ele comia o docinho dele, mas ele fazia exercício. Ele tomava sol naquela época. A gente achava engraçado que ele ia tomar sol. Eles moravam numa casa de 2 pisos, ele tomava sol perto do local lá onde ele gostava de ficar. Então, assim, ele gostava do doce, mas ele gostava também de comidas saudáveis. Ele comia muita salada e tal, então... equilibrava, né? Equilibrava. Que é esse aí é como é que a gente fala? A chave como é que se diz? De tudo, assim, né? Eu acho, da longevidade, eu acho que tá na moda agora a palavra, mas... Então tem que ter bom senso. Tem um equilíbrio, Hoje ainda falei para um paciente, a gente tem que ter bom senso, a gente não pode exagerar, mesmo sabendo que aquele alimento é saudável. Eu não posso chegar e comer 10 frutas por dia. Mas fruta é saudável. Mas 10 frutas por dia não é saudável. Tua glicose vai aumentar por causa disso. Mas eu nem comi doce. Eu só estou comendo pão integral. Isso eu escuto muito no consultório. Eu só como pão integral. Quantas fatias você come de pão integral? 10 fatias por dia. Daqui açúcar, a pouco, né? Sim, daqui a pouco é a mesma coisa que lá na padaria comprar um pãozinho branco e comer 3 pãezinhos daquele. Né? O integral é mais saudável, sim. A gente sabe que faz elevar menos a glicemia, mas numa quantidade dessa não vale a pena, né? Às vezes até tem mais calorias, inclusive. Justamente. Daí uma cascata que fica difícil, né? E voltando à história do suco, que a gente estava comentando, suco de caixinha, que eu vejo muito no consultório também. Suco de uva integral, posso? Suco de uva integral é perigoso, tá? Então, assim, a gente usa suco de uva integral para corrigir hipoglicemia nos pacientes que têm diabetes tipo 1. Então, 100 ml, que é uma coisinha desse tamanho, assim, sabe? 100 ml de suco de uva, ele tem muito açúcar de fruta. E ele já resolve hipoglicemia. Então, o que eu falo, gosta de suco de uva, pode tomar? Pode, não todos os dias, e dilui, coloca água, porque tem muita gente que toma puro, né? Mas é super saudável, integral, tem resveratrol e tal. Tem resveratrol, a gente sabe que faz bem pra saúde. Mas não dá pra tomar todo dia, não dá pra tomar em quantidades grandes. Eu pego paciente que toma 1,5 litro por dia, uma garrafa daquela. Nossa! Se for, eu lembro que tinha um vídeo uma vez que eu vi que ele pegava tipo Coca-Cola e ia transformando em colheres de açúcar, né? Uma coisa que as pessoas vão perdendo a noção, é uma loucura coisa também. Enorme. E outra coisa que eu vejo também, eu não como doce. Não como nada de doce. Come isso, come aquilo e tal. E o que você toma? Eu tomo Coca-Cola. O que é Coca-Cola? Açúcar puro, né? Açúcar, corante, estabilizante, gás, não tem nada de bom ali, é porcaria sempre, né? Mas assim, eles não relacionam que a Coca-Cola é o doce. Eu não como doce, não gosto de doce. Mas Coca-Cola toma 2 litros por dia. Se engana daí de outra forma. Sim. Que não é fácil, né? Então, assim, então a gente vê, então, que ter esse comportamento, a questão alimentar, cuidar bastante, assim, na orientação das crianças, que eu acho até para que não crie o hábito de exagerar, é muito importante. Para os pacientes, então, que eles já têm a pré-diabetes e o diabetes, mais ainda é importante que tomam essas ações, né? Sim. Que orientações mais diretas, ou além dessas, que a gente poderia dar para esses pacientes? Uma coisa que eu queria só lembrar é que, assim, os estudos mostram que quem tem pré-diabetes, 70% desses pacientes vão se tornar diabéticos um dia. Então, é um percentual extremamente alto. E muita gente acha que pré-diabetes, assim, é só um pouquinho alterado, não tem problema nenhum. Então,
tem que tomar cuidado mesmo, tá? Tem que fazer uma dieta boa. Porque assim, se você pegar uma glicemia, que o normal é até 99, se você tiver 102, é fácil, né? Vamos fazer uma caminhadinha, tá? Vamos fazer um exercício físico, vamos cuidar da dieta, vamos cuidar do peso, né? O peso é importante, então assim, vamos tentar não ficar no sobrepeso ou na obesidade, vamos tentar ficar dentro de um peso normal. Sono, a parte psicológica, tá? Tudo isso influencia na glicemia. Às vezes a gente acha que é só a comida ou é só a falta de exercício, né? O sedentarismo, mas não, isso também é bem importante. Então assim, dormir bem, tentar... Eu sei que é difícil hoje em dia, ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, estresse é uma coisa que todo mundo tem, mas assim, tentar ficar mais calmo, tentar fazer coisas prazerosas que se sinta bem, né? Isso é uma coisa muito importante também. E o exercício físico, eu acho que assim, no tratamento da diabetes é uma das coisas principais, assim, né? O que a gente vê muito é paciente também assim, eu vou só tomar o remédio e o meu exame tá super controlado. Não é assim que funciona. Você tá correndo riscos ainda, mesmo tendo o teu diabetes controlado. Por quê? Porque você tá gordinho, você tem que perder peso. Se você fuma, você deve parar de fumar. Se você bebe, que é outra coisa também que interfere, né? A bebida alcoólica interfere bastante na glicemia, você deve reduzir o máximo possível. Acho que tu citou agora da bebida, era uma coisa importante, que às vezes é isso, não como doce, mas tomo uma cervejinha final de semana, é outra questão, né? Sim, sim. Então, assim, existe, né, até um percentual de álcool que pode ser usado, né, mas a gente pede o mínimo possível, tá? Mas o meu cardiologista falou que é bom tomar uma taça de vinho todo dia. Eu não deixo meus pacientes tomarem vinho diariamente. Eu acho que não é saudável, né? Porque a gente tem que pensar que o álcool, ele é deletério de alguma forma, né? Então, assim... você gosta de tomar? Toma 2, 3 tacinhas por semana, não há problema nenhum. Agora, todos os dias eu não recomendo, tá? A última recomendação que eu estava vendo sobre ingestão de álcool foi muito interessante, que ele falava assim, os estudos em relação ao benefício do álcool são incertos, apesar deles mostrarem um pouco de benefício, não é nada muito concreto. Então, o que eles recomendam? Uma mulher jovem. Só que a gente sabe que os estudos para aumento de câncer, aumento de complicações pelo álcool isso não tem dúvida. Sim, sim. Então, o que ele falava? Mulher jovem, por exemplo, eu quero tomar, não tenho risco cardiovascular aumentado, quero beber para aumentar o risco, para prevenção de risco cardiovascular. Não faz sentido, porque vai só aumentar, às vezes, meu risco de câncer, sim, né? Não tenho dúvida. E não vai ter esse benefício cardiovascular, até porque o risco já não é aumentado. Pacientes que não gostam de beber, começar a beber para ter benefício? Não, de jeito nenhum. Agora, se resolve beber, beleza, não tem como, eu gosto de tomar uma bebidinha ou uma dose de vinho de vez em quando. Então, que consiga manter das recomendações, que são doses muito baixas. Uma dose por dia para mulher. Isso. No máximo 7 vezes por semana. Sim. No homem, 2 vezes até 60 e poucos anos. Agora eu não vou ter certeza. Mas, enfim, ainda, normalmente é muito menor do que o pessoal acaba ingerindo no dia a dia ou nas semanas, né? E pensar também, assim, que a bebida alcoólica, ela é extremamente calórica, né? Então, para quem tá acima do peso, quem já tem, vamos dizer assim, um pré-diabetes, tô acima do peso, se eu for beber todo dia, eu vou engordar. E aí a gente sabe que a bebida não vem sozinha, né? A bebida vem com a batatinha frita, com a friturinha. Aqui em Blumenau, o pessoal gosta muito de torresmo com cervejinha, sabe? Então, assim, são coisas além do álcool, coisas ruins além do álcool que vem junto com ele, né? Que já te engordam, já te fazem piorar os teus exames também de colesterol, de triglicerídeos e outras coisas, né? Não, é engraçado que tem um amigo nosso, acho que também conhece ele, mas enfim, não vou citar nada das pessoas aqui, que ele fica no hospital, então enfim, que ele tem um pouco de peso aumentado, e às vezes ele posta umas coisas no Instagram, tipo, comendo torresmo, e eu sempre fico pegando no pé dele, né? E ele falou assim, não, mas é que a diferença é que se eu ficar doente, eu tenho o que fazer pra melhorar, porque, tipo, tem esses comportamentos pra melhorar. Ele assim, já faz exercício, já come saudável. Você que é saudável, doente, daí pra você daí é tu ruim, não vai ter o que fazer, pra ti vai ser muito ruim. E daí outro dia ele veio me mostrar um exame, e daí eu falei assim, olha só, sabe aquela, se tu ficar doente, assim, vai ter o que fazer? Eu falei, acho que chegou a hora, assim. Acho que agora não deixa chegar mais grave. Acho que já tá no momento. E a gente sabe que a idade vai chegando, você vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo também. Então, assim, a tendência é assim, o meu pai tem colesterol alto, daqui a pouco o teu colesterol começa a aumentar. O meu pai tem diabetes, daqui a pouco a minha glicemia começa a aumentar. Então, a gente tem que trabalhar sempre na prevenção. Acho que é o pessoal às vezes acha que não dá sintoma e nem vai percebendo que isso vai aumentando, né? A gente vê no hospital, então,
então que esses pacientes com diabetes, eles têm um risco maior até, assim, de complicações. Às vezes eles, uma infecção super simples, eles têm um comportamento da doença muito mais grave, né? Por isso que eu vejo que as pessoas, apesar de terem a doença, me chamou muita atenção que hoje no Brasil a taxa de controle da glicemia, mesmo o paciente já sabendo que é diabetes, já tendo tratamento, aliás, tendo tratamento de graça pelo Sistema Único de Saúde, né? Muitos medicamentos não precisa pagar. Ainda o controle glicêmico é muito ruim de grande parte, né? Qual que é a importância dos pacientes que já têm a doença de tentar manter esse nível glicêmico mais próximo do normal? Por que é tão importante? Por que a gente enfatiza tanto isso? Então, o controle, né, o controle adequado, ele previne as complicações crônicas do diabetes, que são complicações horrorosas, né? Isso eu tenho vários exemplos lá no consultório. Então, as complicações visuais, né? Então, a gente tem desde catarata, que talvez seja mais simples, glaucoma, e as lesões de retina que podem levar à cegueira. Eu tenho pacientes extremamente jovens ali no consultório que já têm perda de 30%, 40%, 50% da visão. Porque são diabéticas desde tipo 1, né? Desde criança. Na verdade, não tinham um controle bom, não acompanhavam. Aí vem a época da adolescência, se revolta contra a doença, não quer fazer o tratamento. E hoje, com 30 anos, já são pacientes que estão perdendo a visão. Outra coisa são as alterações renais, né? Eu tenho no consultório umas 3, 4 pacientes jovens, abaixo de 40 anos, que já estão fazendo diálise, tanto diálise peritoneal quanto a hemodiálise, que é no sangue, a peritoneal é na região abdominal, né? Que já é um quadro de... praticamente o rim parou de funcionar, né? Você depende da filtração externa, né, do teu rim para você ter um funcionamento dele, para viver. Infarto e derrame, que é uma coisa que a gente vê bem frequente em pacientes diabéticos, tá? Jovens, né? Jovens também. E as amputações, que eu também tenho bastante lá no consultório. Então, assim, desde um dedinho do pé até um paciente recentemente, o meu paciente recentemente amputou, né, o joelho para baixo, né? Então, assim, isso dificulta a vida da pessoa, assim, né? Ele se torna totalmente dependente. Muitas vezes são pessoas que são ativas, trabalham, são profissionais liberais e acabam parando de trabalhar, não tem como trabalhar. Então, é muito complicado. Então, assim, para evitar isso tudo, né? Vamos tentar colocar essas coisas, assim, né? Das mudanças de estilo de vida em prática, para a gente não deixar a doença chegar nessa situação de ter esse prejuízo todo. Então é muito grave, a gente vê isso no dia a dia ali no hospital também. E como tu falou antes do exercício físico, ele ajuda em muitas questões, muito, né? Não é só o tratamento. E o exercício físico, como eu digo assim, ele é importante para quê? Ele é importante para o controle da diabetes, com certeza, né? A gente vê, assim, as pessoas começarem a fazer atividade física e você diminuir medicação, e você diminuir dose de insulina, tirar remédio da pressão, tirar remédio do colesterol. Então, assim, funciona mesmo, não é brincadeira, é uma coisa que a gente realmente vê diferença, tá? E na questão o que eu digo assim também, na questão pulmonar, para você ter um preparo físico bom. Sim. Tem paciente de 40 anos que não consegue subir um lance de escada. Sim. Então, assim, para isso é importante também, né? E beneficia tudo também. Você dorme melhor, você se sente mais disposto, você não fica tão cansado, sabe? Então, o exercício físico, eu acho que é muito importante a gente enfatizar, porque não é só uma questão relacionada ao morrer, mas é com a qualidade de vida que a pessoa vai ter, né? Sim. Eu fico super feliz de ter algumas pacientes incomuns que já... Claro, porque quando o paciente é diabetes tipo 1, a gente às vezes acaba vendo no hospital também, né? Sim. E quando eu encontro elas na aula de bike, na academia... Eu fico super feliz, eu super incentivo elas que elas continuem e falo, se passa mal, a gente tá aqui do lado para ajudar. E eles me perguntam muito assim, que tipo de exercício físico? O que o diabético pode fazer de exercício físico? A princípio, se você não tem limitação, se você não tem nenhuma outra doença assim de base que te prejudique, por exemplo, eu tenho um problema sério de coluna e tal, qualquer exercício, tá? Mas caminhada na rua é bom? Que seja, meia hora de caminhada por dia. Claro que as pessoas mais jovens devem fazer um exercício de uma intensidade um pouquinho mais alta, né? Mas assim, pode ser exercício aeróbico, pode ser exercício de força. Existem algumas limitações para quem já tem problemas oftalmológicos, né? Quem já tem alguma lesão de retina, então tem alguns exercícios que não são tão indicados. Mas assim, na grande maioria dos pacientes, qualquer exercício físico, como eu digo, tá valendo. E hoje em dia não tem desculpa, porque a gente tem artes marciais, a gente tem o bike indoor, né? Bike indoor. Que a gente faz
juntas às vezes, exercício funcional, musculação, né, hidroginástica. Então, hoje a gente tem, assim, uma infinidade de exercícios físicos para escolher. Então, acho que, assim, tem para todos os gostos. Não tem desculpa mais. Isso, e também, na dúvida, o paciente diabético é um paciente que acaba tendo um acompanhamento multidisciplinar, né? Com cardiologista, que vai também ajudar a orientar, justamente, caso tenha algum sintoma. Isso. Né? Com nutricionista, com todos... fisioterapeuta, às vezes, em alguns casos. Então, para terminar, uma dúvida que eu vejo que as pessoas às vezes têm é se tem algum remédio hoje em dia que previne a chance de vir a ter diabetes. Então, para as pessoas que têm pré-diabetes, existem algumas medicações que a gente até utiliza dependendo do paciente. Geralmente em pacientes mais idosos e geralmente em pacientes que estão com nível de glicemia não tão próximos da glicemia normal, mas mais próximos da diabetes, né? E são pacientes que às vezes têm problemas cardiovasculares, né? Então, aí a gente já tem que prestar um pouquinho mais atenção. Mas, assim, na grande maioria das vezes, a melhor forma de prevenção é isso tudo que a gente falou até agora. É a alimentação adequada, são os exercícios físicos, são boas noites de sono, a parte emocional, você manter uma parte emocional, né, a princípio controlada, né? Então, isso realmente é o que faz a diferença. Tá ótimo, eu acho que foi muito boa essa conversa. Claro, a gente tentou simplificar bastante Sim. o que é o contexto geral, mas para tentar dar um alerta de que as pessoas procurem ajuda e uma vez que tenham a condição do quanto que é importante que o paciente busque ter uma glicemia adequada. A gente fala bastante isso no consultório, a gente quando interna, porque a gente até não citou isso especificamente, mas muitos pacientes acabam tendo internações de repetição, seja por infecções, pegam bactérias multiresistentes, ou até pela descompensação da diabetes em si, que pode ser um quadro muito grave, né? Claro. Que leva à morte de pacientes muito jovens. Então, para encerrar hoje, eu queria saber se tu ainda tem alguma mensagem mais para deixar para quem está assistindo, para quem está acompanhando. Olha, o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte: todo mundo fala, é tão difícil marcar consulta com endócrino e tal. Então, assim, para diagnóstico de diabetes, você pode procurar qualquer médico. Né? Qualquer médico pode pedir um exame de glicemia, pode ser seu ginecologista, pode ser seu cardiologista, pode ser um clínico, né? Então, assim, tô com dúvida, tenho algum sintoma, ou tenho uma história familiar, ou eu me encaixei nesses fatores de risco, procure o seu médico, peça um exame de glicemia, que é um exame simples, né? Você vai lá no laboratório em jejum, 8 horas de jejum, 8, 10 horas de jejum, você faz o exame. E pelo menos aí você já vai ter certeza do que está acontecendo. Porque assim, gosto sempre de falar, pré-diabetes e diabetes no início, quando as glicemias não estão tão elevadas, ele é assintomático. Então você só realmente vai descobrir se você fizer o exame de sangue. Se você não fizer o exame de sangue, você não vai descobrir. Ótimo, adorei essa recomendação. Queria agradecer muito a tua presença. Obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Se a gente for vir a falar de diabetes, tem bastante assunto pela frente. Com certeza. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Siga a Unimed Blumenau e acompanhe os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram. Até a próxima!